Vamos falar agora sobre turismo, conhecer cidades através de um projeto chamado Viagem Combinada com a Jennifer. Vamos lá. When the truth is found to be life, and know the joy within you dies, don't you want somebody to love? O que motivou vocês a focarem no turismo acessível? Em 2017 a gente despertou para um propósito que é conhecer o Brasil através da fotografia. Com a chegada aqui no norte de Minas, a gente acabou encontrando uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente enxergava, daquilo que nos era mostrado nos grandes centros, como São Paulo, Porto Alegre. Então, quando a gente chegou aqui na região e percebeu a realidade, a gente entendeu que o nosso propósito era desenvolver comunidades, através de mostrar para essas pessoas o que elas têm de bom. A gente aprendeu e descobriu que se existe uma comunidade em algum local, existe um porquê que se está ali. E quando a gente consegue encontrar isso, consegue resolver toda essa questão de transformação. A região aqui está despertando para o turismo. Quando a gente começa a despertar o turismo, a gente primeiro tem que entender o que o morador local espera e como que ele atua dentro dessas descobertas. Hoje, a região norte de Minas, da Serra Geral do Norte de Minas, é composta por 15 municípios com mais de 300 mil habitantes. No ano de 2024, a gente percorreu todo esse território e encontrou mais de 250 pontos que podem se desenvolver turisticamente. Então, a gente precisa hoje, um dos maiores desafios é fazer com que a comunidade tome posse desses produtos, desses pontos atrativos turísticos e entenda o processo. A região ela tem muito o costume de fazer turismo para fora, de conhecer as outras regiões. Então ela não se enxerga como um receptivo turístico. Então o maior desafio hoje é a gente conseguir conscientizar as pessoas aqui do território que é possível viver de turismo, é possível desenvolver a região através do turismo. E o turismo mais aplicado aqui na região seria o turismo de base comunitária e o ecoturismo. Então, é um caminho longo, não é um caminho rápido, precisa ter uma iniciativa privada muito atuante, precisa os órgãos públicos estarem atuantes, terem consciência, desenvolver leis. Dentro do território da Serra Geral, nós temos 3 parques, 3 áreas de preservação, que são muito fortes, os maiores do Brasil não, de Minas Gerais estão aqui. Então, a gente tem muito, as pessoas falam muito potencial. Nós, do Viagem Combinada, usamos o termo de oportunidade. Então, existem muitas oportunidades. E volto a frisar, o maior desafio é a consciência das pessoas que dá para viver do turismo. A gente está aqui na região desde o ano de 2018, então são praticamente 6 anos. E hoje a gente já percebe um andar para o desenvolvimento turístico. Um exemplo que a gente tem é Serranópolis de Minas. Quando a gente chegou lá, em 2019, existiam 10 leitos. 10 camas para receber o turista. Hoje já são quase 100. Não existiam hotéis, já tem hotéis. Não existia um restaurante temático, já temos um restaurante temático. No norte de Minas, as prefeituras não tinham secretarias voltadas para o turismo. Hoje já temos prefeituras com secretarias de turismo e secretarias de desenvolvimento econômico voltado para essa área. Os parques, tanto o Parque Caminho dos Gerais quanto o Parque Serra Nova e Talhado, não estava com o foco de abertura para o turista. Hoje já tem portarias, que são normas que regulamentam esse processo, já estão caminhando. Então, além disso, já tem empresários olhando para o setor, nós já temos uma rede hoteleira na região mais forte. Então, a gente vê com bons olhos, São 6 anos, uma boa caminhada, uma mudança aí bem radical, se você for ver o espaço de tempo, E a gente vai caminhando. Então, aqui a gente está em Janaúba, não tinha um parque na cidade para receber o turista, já tem a revitalização do Rio Gurutuba, então são várias coisas que estão caminhando. Mas precisa o quê? A sociedade civil está organizada, cobrar dos órgãos, que geram as leis, que geram as normas, e caminhar junto. É um caminho longo, mas é bem promissor. Outro ponto muito importante, nas perspectivas de desenvolvimento futuro, é o fortalecimento de 2 órgãos públicos, de interesse público, que é o consórcio da União Serra Geral e o circuito turístico da Serra Geral, que são órgãos que são atrelados às prefeituras, que é o consórcio,
e o circuito que é atrelado ao governo de Minas. Hoje já existe uma consciência também da necessidade de eles atuarem como órgãos catalisadores, né, que vão aumentar o alcance dos municípios. Então esses dois órgãos hoje, depois de 6 anos, também tiveram muitas mudanças. O presidente hoje do circuito turístico da Serra Geral, o Maicon, é um rapaz jovem com muita iniciativa, com uma visão de futuro bem definida, né? Então ele tem muitas coisas para aplicar, muito caminho a ser percorrido, e com o apoio hoje também do consórcio, que ele já enxerga o turismo como uma indústria, né, que possa auxiliar no desenvolvimento. Eu acho que vai dar um casamento bem legal para que isso flua, né? E volto a dizer, precisa também a iniciativa privada ser parceira e funcionar junto, porque os órgãos públicos são organizadores, né? Eles não são os criadores e os executores. Quando a gente começou a rodar aqui pelo norte de Minas, né, e começou a descobrir tanta coisa legal, a gente resolveu fazer uma revista digital para mostrar o que tem de melhor. E com isso nasceram os guias digitais interativos que a gente fez lá na cidade de Gromogol. E quando esses guias saíram, acho que muita gente abriu os olhos para ver, né, quanto realmente a região é bonita. E uma das cidades que acabou pegando o gancho disso e desenvolvendo bem a parte de turismo é a cidade de Gromogol, que depois dos guias foi chamada a atenção para isso, né? E o turismo lá está se desenvolvendo super bem. Tem gente, já agências, né, de fora operando lá na cidade. E com o Ítalo lá, né, que participa lá, fez um trabalho excelente lá. Então, hoje em dia, em 2023, a cidade inclusive recebeu a Beta Sub, que trabalha essa parte de turismo, de ecoturismo, né? Então foi um evento bem grande, né, bem de destaque na região, e deu um farol bem grande para Gromogol. Então é uma parte assim que a gente tem uma pontinha de orgulho, né, por ter mostrado um pouco do que a região tem, e as pessoas começaram a abrir os olhos. Teve gente que falou pra gente, falou assim, a gente começou a perceber as coisas que tinham aqui, começou a valorizar. Então tem gente que começou a investir em pousada e tudo mais, e justamente por causa disso, começou a ver valor no local onde ela mora. Aqui na região, né, da Serra Geral, Porteirinha, ela está nesse projeto dos guias digitais. Em 2020 foi lançado o Guia Turístico Digital Interativo de Porteirinha. Você pode acessar nos nossos perfis, né, de distribuição gratuita. O Guia de Porteirinha é um dos guias mais baixados das nossas coleções. A gente está desenvolvendo esse mesmo trabalho em parceria com o Sebrae na cidade de Serranópolis de Minas. Vai ser lançado entre meados de março e abril, um guia exclusivo de Serranópolis de Minas, que vai ser uma ferramenta de transformação, porque os guias, eles acabam empoderando as pessoas. Você tem um material direto no teu celular que você pode compartilhar com os teus amigos mais próximos ou com aquele amigo lá da Europa. Então, é uma ferramenta de trabalho que a gente desenvolveu. Hoje ela já existe em algumas ferramentas similares, né? Mas como a gente faz, eu acho que é único, porque a ideia do projeto do Viagem Combinada é experimentar a cidade, vivenciar ela por no mínimo 15 a 20 dias. Tem cidades que Gromogol mesmo, que a Sam citou, foram 100 dias imersos da cultura, e é uma ferramenta muito transformadora. No norte de Minas, a gente tem muitos lugares muito bonitos, né? Uma das nossas descobertas foi na região de Monte Azul, a Cachoeira do Rio das Gramas, uma queda d'água, que para quem já assistiu o filme do Senhor dos Anéis, você vai chegar em algo parecido aqui no norte de Minas. Além disso, nós temos inúmeras inscrições rupestres, nós temos paredões, nós temos cânions. Aqui em Janaúma mesmo, a gente tem um dos cânions, um dos poucos cânions que o Brasil tem, está aqui, que é o cânion da Taboquinha, né, que fica a cerca de 40 quilômetros aqui da cidade, que é extremamente belo. Nós também temos na região da Serra lá de Espinosa, né, inscrições rupestres com a Serra do Pau d'Arco também. Então, a região brasileira, a região norte mineira, ela tem tudo para, no espaço de, no máximo 5 anos, se tornar um dos polos de ecoturismo no Brasil, né? A região do Talhado, a região do Cerrado é de extrema beleza cênica. E além disso, a gente tem aqui o que é de muito característico, né? Que é o calor humano e a hospitalidade. Então é muito difícil alguém não gostar de conhecer o norte de Minas.
E é muito importante o trabalho de todo mundo, envolver e divulgar. A gente tem tudo para florescer. Muito bacana o projeto do casal, e se você quiser conhecer um pouco mais, é só acessar as redes sociais da Viagem Combinada. E aproveite também para acompanhar as nossas redes sociais.